Graça e paz, paz do Senhor. Alguém fez o dever de casa aí? Todo mundo? Vamos lá. E aí? Beleza, você pode repetir agora no microfone? Deixa eu botar aqui. Meu nome é Amanda e significa digna de amor. Amável, aquela que deve ser amada. Amanda é variante feminina de amando, nome originado no latim, amando ou amandos. Deriva do verbo amare e quer dizer amável, o que deve ser amado, digna de amor. E a outra coisinha que eu falei? Fez? Esqueceu. Quem lembra da outra coisa que eu falei? Isso. Quem fez esse? Ninguém fez esse? Não acredito, hein? Vocês vão ter que fazer na próxima aula, vocês me falam. Legal? Beleza. Então, só para ficar claro, quem não veio na aula passada, nós falamos um pouco sobre identidade, né? Sobre identidade espiritual, e falamos sobre o potencial que Deus colocou dentro do homem e através desse potencial, aquilo que ele exercia, a função que ele fazia, a autoridade que ele tinha, através desse potencial que Deus colocou nele. Qual foi o potencial? A própria identidade de Deus, ele coloca dentro de Adão, e esse era o potencial que Adão tinha, a própria identidade de Deus. Falamos um pouco também sobre a questão de não só expandir, mas ocupar, porque esse foi um dos papéis de Adão. Ele não só multiplicou, mas ele ocupou o lugar onde Deus mandou ele cuidar do jardim. Falamos, para chegar a respeito disso, né? A questão da identidade. A identidade é quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, propósito, para onde eu estou indo, destino. Então nós estávamos falando sobre isso, sobre essa questão, e eu pedi para a galera perguntar o significado do seu nome, porque o seu nome tem muito a ver com aquilo que você carrega. Você já sabia disso, desse significado? Já sabia? E quando você leu de novo, o que você sentiu? Quem quer falar? Alguém quer falar? Que fez? Amém. No intervalo a gente ouve de todo mundo, né, para a gente correr com a aula, beleza? Mas é exatamente isso, quando você sabe quem é você, quando o significado do teu nome é algo muito forte. Você precisa saber o significado do teu nome, porque tem a ver, e se não tiver a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele vai mudar teu nome. Isso daí é claro. Amém? Vamos orar rapidinho. Pai, obrigado por esse tempo. Oramos para que haja liberdade aqui em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha a cada dia estar nos instruindo e nos capacitando, Pai, a falar da Tua palavra, a ensinar, porque o Espírito é um grande mestre. Então oramos, Pai, para que o Espírito que está dentro de nós nos capacite a cada dia, nos ensine a instruir, Senhor Jesus, a Tua igreja, o Teu povo, aqui nessa escola bereana, Pai, que nós possamos sair daqui instruídos, e não só instruídos, mas vivendo e praticando tudo aquilo que estamos ouvindo, tudo aquilo que estamos aprendendo. Em nome de Jesus, Pai.
Assim eu oro e te agradeço, Deus. Amém e amém. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resultados que o pecado de Adão trouxe à raça humana, né? Como nós estávamos falando na outra aula, da realidade que existia no Éden, da autoridade que Adão e Eva eles tinham sobre o jardim, e através de uma fatalidade eles perdem toda essa autoridade, se submetendo ao entendimento, ao senhorio da serpente. Quando eles ouvem a serpente, eles acabam se submetendo à voz dela e obedecendo a ela. E obedecendo a serpente, automaticamente acontece uma queda, e é isso que a gente vai ver hoje. Os resultados que o pecado de Adão trouxe à raça humana. Em Gênesis 2, capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 17, a gente precisa ver qual era a situação, vamos relembrar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Repete comigo: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente olha esse texto de Gênesis e diante de tudo que Adão tinha para poder adquirir e absorver, ele escuta um mandamento de Deus. Deus fala para ele: cara, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. E interessante que nesse jardim também tinha a árvore da vida, ou seja, Adão ele podia se alimentar e comer da árvore da vida a hora que ele queria. A hora que ele quisesse, ele poderia ir lá comer da árvore da vida. O Senhor não falou nada a respeito da árvore da vida. Ele falou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles comerem, os olhos deles iam se abrir, consequentemente, além dos olhos se abrir, eles iriam morrer. Eles morreram como? Eles morreram espiritualmente, querido, que é muito pior. É muito pior. Então eles comem esse alimento e a partir daí acontece algo incrível na história, que mudou a história da realidade, que mudou a história do mundo. Porque enquanto Adão estava em obediência, ele estava governando segundo os padrões de Deus. Foi algo que a gente falou aqui na aula passada, né? Porque Adão, como eu falei, Adão tinha a identidade de Deus. Adão, ele tinha, o Deus colocou um potencial nele incrível para poder governar a terra, para poder lavrar a terra, para poder administrar a terra, para poder subjugar a terra. Ou seja, enquanto ele estava fazendo isso, ele estava fazendo segundo o senhorio do Senhor, segundo a mentalidade de Deus, segundo o governo do Senhor. Amém? Vocês estão sérios, cara? Porra, vocês ficam muito sérios. Ai. Então é isso que a gente observa. Era um lugar onde o homem ele tinha total liberdade para exercer a função que Deus estabeleceu.
Mas no meio disso tudo aparece um elemento. E qual é esse elemento? Esse elemento negativo e perverso é a serpente. A serpente, ela aparece ali e a gente entende que esse relacionamento da serpente com Eva já durava bastante tempo. Porque Eva não ia conversar, se relacionar a coisas assim, de tamanha intimidade com uma pessoa que você conhece há pouco tempo, não. Então, eu acredito que esse relacionamento da serpente com Eva já acontecia há muito tempo. Algo estava acontecendo ali no jardim, entendeu? Que Eva não estava exercendo a sua função, porque a mulher, qual o papel da mulher? A mulher ela tem que ser submissa, submeter à missão, ou seja, ajudar o marido na missão, entende? E essa palavra submissão não é o que o marido tem que mandar na mulher, muito pelo contrário. O marido tem que mandar na mulher. A submissão é totalmente contrário. Ou seja, segunda. Missão, ou seja, ela está ali ajudando o marido na missão. Porque se você olhar no casamento, o casamento entre um homem e uma mulher, Paulo ele fala aos Efésios, ele compara o casamento do homem com a mulher, como o homem ele é como se fosse o Cristo dentro do casamento e a mulher como se fosse a igreja dentro do casamento. Então, quando fala de submissão e quando fala também do papel do marido, está falando que o marido tem que amar a esposa como Jesus ama a igreja. E aí quando a gente olha essa movimentação de Jesus, o que ele fez pela igreja? Ele deu a sua... Então o que o marido tem que fazer pela sua mulher? E aí fica muito fácil a mulher se submeter à missão do marido. Entende? Agora quando o marido ele quer mandar na mulher, a mulher não vai se submeter. Entende? Mas quando o marido se doa, se entrega, quando o marido ele se posiciona para querer ser como Jesus dentro do seu casamento, a mulher vai... Entende? As coisas vão ficar muito mais fáceis e mais claras. E essa estamos em obra, né, irmãos? Os irmãos que é casado, a gente está em obra. A gente vai melhorar. A gente vai amar as nossas esposas assim como Jesus ama a igreja, que é um amor ágape, que é um amor de entrega, de sacrificial. Amém? Então, Eva, ela, diante desse relacionamento com a serpente, e aí a serpente ela chega nesse assunto com Eva, né? Porque quando você olha lá a Bíblia, você repara, você fala, a serpente começa a tocar no assunto acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Eva fala, não, mas aí a gente não pode comer essa árvore, porque Deus falou que a gente ia morrer. A serpente não vai nada, querido. Porque se você comer, você vai ser parecido com ele. Você vai saber de todas as coisas. E é algo interessante, porque Eva e Adão, para cometer esse ato, eu acredito que eles já estavam caídos. Porque a pessoa, ela não cai quando está de pé. Entende? Eles já estavam fracos, eles já estavam caídos, por isso pecaram. Por isso pecaram. Existia alguma brecha na vida deles e eles comeram. O comer é só o fruto do pecado. É exatamente o resultado. Comer é só o resultado, mas o coração deles eles já estavam voltados para isso. Já estavam voltados para isso. Então acontece essa situação. E Satanás, chamado diabo, que é o nosso adversário, é o inimigo principal de Deus que se opõe a tudo o que Deus faz ou deseja fazer. Ele é o nosso inimigo imortal, querido. Ele se levanta contra o conhecimento de Deus.
Ele se levanta contra tudo aquilo que Deus está estabelecendo. Então não pense você que ele está feliz com você. Não. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer fazer você pensar que tudo que acontece de ruim nessa sociedade, no mundo, é culpa de Deus, é a permissão de Deus, é a vontade de Deus. Mas só que a Bíblia fala que ele é o príncipe deste mundo. E sendo príncipe, ele tem uma autoridade. E ele governa segundo essa autoridade. Mas isso daí a gente vai ver um pouquinho mais lá frente. Então a gente vai ver aqui as suas 3 características. Em João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou repetir: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A palavra homicida é o adjetivo e substantivo de 2 gêneros: que ou aquele que pratica homicídio, que acarreta ou pode acarretar a morte de muitas pessoas. Guerra, utilizado para matar com a intenção de matar, mãos, que leva à morte ou visa a morte, impulso. Segundo, mentiroso. Terceiro, pai da mentira. E como lemos aqui, o diabo ele tem outro nome, serpente. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 3, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, encontramos na Bíblia o nome de serpente é uma das identidades de Satanás. Beleza até aí? Satanás desviou Eva de sua devoção e a enganou. A partir daí, desobedeceram a Deus e se submeteram ao senhorio da serpente. Em Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ao obedecer a Satanás, Adão e Eva se submeteram ao seu domínio, não somente a eles mesmos, mas a todas as pessoas que nasceriam depois deles. Abriram a porta para que Satanás tivesse influência sobre pensamentos e vidas de sem número de gerações de seres humanos. Satanás tem feito todo o possível para destruir o homem, sabendo que desta forma ataca a Deus. A palavra príncipe, ela significa simplesmente governante, ou primeiro governante, ou governante fundamental. O reino das trevas é uma guerra que a gente vive hoje, né? É uma guerra do reino das trevas contra o reino da luz. Ouvimos muitos isso, né? Nós somos luz e as trevas estão aí. É uma guerra, existe um conflito entre o reino das trevas e o reino da luz. E o interessante é que a palavra em hebraico para trevas é a mesma palavra para ignorância. Oi? Isso, exatamente. Olha que incrível. A palavra hebraico para trevas descreve isso. É a mesma palavra para ignorância. Agora eu vi. Agora eu vi. É a mesma palavra para ignorância. Semelhantemente, a palavra para conhecimento em hebraico e grego é a mesma para luz.
Assim, quando falamos sobre o mundo ou reino das trevas e o mundo da luz ou o reino de Deus, não estamos falando sobre lâmpadas ligadas ou desligadas. Estamos falando de ignorância e conhecimento. O príncipe das trevas é o príncipe da ignorância, ele governa pela sua ignorância. Onde quer que você seja ignorante, ele conquistará uma base de apoio. Então, é uma luta contra o reino contra o reino. E Oséias vai falar: o meu povo perece por falta de... E quando a gente perece por falta de conhecimento, o conhecimento da serpente desse mundo, do reino das trevas, invade a nossa vida. E a gente acaba sendo guiado e submetido à mentoria desse mundo. Exatamente. Sim. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai falar a respeito que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho, ou seja, para que eles não conheçam, para que eles não tenham conhecimento da verdade. E quem é a verdade? O próprio Cristo, Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. Então é uma luta para cegar o teu entendimento, cegar o teu conhecimento acerca de quem é Cristo. Porque quando você não consegue enxergar quem é Cristo e aquilo que Ele fez por você, você acaba andando cego. E aí a gente vê o que tem acontecido nesse mundo, o que as pessoas têm feito, blasfemado, feito vários tipos de coisas. Por quê? Porque eles estão cegos, Satanás tem cegado o entendimento deles. Então, qual é o nosso papel quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos o nosso posicionamento, quando nós entendemos quem somos, por que estamos aqui, para onde nós estamos indo? Quando nós entendemos isso, nós podemos ir combater esse reino das trevas, desfazer as obras do diabo e estabelecer o reino de justiça. Entende? Mas nós precisamos ter essa consciência a cada dia de quem somos. Por que estamos aqui? Qual o meu propósito estabelecido? Qual o meu propósito? Para que o Senhor me chamou? Para onde eu estou indo? Eu preciso ter essas 3 coisas definidas em minha vida. Não pode ter dúvida, porque se você tiver dúvida, se você tiver ignorância, falta de conhecimento acerca disso, pode ser uma base de apoio para Satanás entrar e desvirtuar você do propósito que Deus tem para a tua vida. É algo muito incrível, é muito bom, porque o nosso entendimento acaba sendo ampliado quando porque infelizmente hoje é uma guerra de conhecimento. E enquanto a gente tem que usar o nosso conhecimento para levar aqueles que não têm, nós estamos guerreando um com o outro. Estamos guerreando, é uma guerra de teologias, nós estamos guerreando um com o outro, com o nosso próprio irmão. E enquanto a gente está guerreando contra o nosso próprio irmão, o Satanás, a mentoria dele está invadindo as pessoas. E as pessoas a cada dia estão ficando mais longe daquele que nos amou primeiro. Por quê? Porque nós estamos batalhando um com o outro. Nós estamos discutindo quem sabe mais, quem conhece mais. Mas só que nós temos que pegar o nosso conhecimento e transformar ela em uma carta viva. Entende isso? Em uma carta viva, uma carta da qual o mundo vai ler. E quando ele lê essa carta, eles vão ver Jesus. E quando eles veem Jesus, a luz do Evangelho, na nossa vida, o entendimento deles vão ser
aberto. Nós precisamos compartilhar o pão, porque na medida que compartilharmos o pão, os olhos de muitas pessoas podem ser abertos. Foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. Eles não conheciam, eles não sabiam que era Jesus que estava ali conversando com eles, mas só que no coração deles, eles sabiam que o coração deles estavam queimando, mas eles não sabiam quem era, entende? Mas só que quando Jesus compartilha o pão, quando Jesus aqui, rasga o pão e compartilha, os olhos deles foram abertos. Então, quando nós compartilharmos o pão, quem sabe os olhos deles vão ser abertos. Amém? Mas para isso, nós precisamos, aí a gente entra na maturidade espiritual. Sabendo dessas 3 coisinhas firmadas no meu coração, na minha vida, a gente entra na maturidade, porque só vai se movimentar assim quem alcançou essa maturidade, quem sabe quem é. Entende? E ser maduro não é ser orgulhoso, não é ser vaidoso, não. Você alcançou uma maturidade, você sabe quem é. E às vezes saber quem é vai te causar um grande problema, porque aquele que ainda não sabe quem é vai achar que você é metido, vai achar que você, esse cara é orgulhoso. Não. Por quê? Porque você sabe quem é seu pai. Porque o seu comportamento, não sei se eu falei isso aqui na outra aula, o nosso comportamento revela quem nos educou. Entende isso? O nosso comportamento revela quem é o nosso pai, querido. Então, se a gente anda como um menino, fazendo um monte de besteira e sem querer se submeter a tutores, porque a pior coisa é um menino achar que é maduro. Eu fui assim, querido. Eu achava que era maduro e eu fiz muita coisa errada. E sofro consequências por coisas erradas que eu fiz ainda, por achar que eu era maduro. Entende? Porque o problema não é ser menino. O grande problema é você achar que é maduro, mas você é menino e precisa de tutores. E quando você acha que é maduro, você não reconhece a mentoria, você não quer se submeter aos mais velhos. Você não quer parar para ouvir um conselho de quem já está há anos-luz na tua frente do evangelho, querido. Entende isso? Glória a Deus. Lá em Gálatas, nós falamos esse texto na aula passada e vamos falar nele de novo, porque é muito interessante. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, Paulo fala que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Como eu dei o exemplo na aula passada, vamos supor que eu tenho uma Hilux gigante, aquele carro enorme, e a minha filha está do meu lado sentada.
E eu falo, não, faz o seguinte, filha, dirige e eu vou na carona. Minha filha tem 6 anos de idade. O que eu vou fazer com ela? Eu vou matar. Não só ela, e vai me matar também. Por quê? Porque ela é menor. Mas só que o carro é dela. Mas só que ela não está no tempo. Ela não amadureceu, ela não alcançou a maturidade para dirigir aquele carro. E se eu faço isso, eu mato ela. E eu me mato também, porque ela vai bater com o carro. Ou às vezes a gente nem vai sair com o carro. Por quê? Porque ela não sabe dirigir, ela precisa de tutores, ela precisa de pessoas que vão ensinar, que vão cuidar, que vão aprender, que vão falar para ela, calma, espera um pouco, vai chegar a hora, vai chegar o seu tempo, o carro é seu. O carro é seu. E aí ele continua, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Pelo Pai. Porque se o Pai entende que nós alcançamos a maturidade, se prepara. Porque Ele não vai dar poder para menino. Entende? E quando eu falo de menino, eu não falo acerca de idade. A respeito do nosso contexto como igreja. Entende? Tem meninos que parecem anciões. Mas tem pessoas mais velhas que parecem crianças. Entende? Então, para Deus, não existe, né, pastor, Espírito Kids. O Espírito Santo não é Kids, muito pelo contrário. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele está dentro da criança como está dentro de um adulto. E outro texto que é interessante, olha aqui. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar escravizados? Paulo está falando para o povo de Gálatas, espera aí, querido, vocês estavam sujeitos ao rudimento desse mundo. Vocês viviam segundo o conhecimento de Satanás, segundo o conhecimento das trevas. E agora vocês que receberam o conhecimento verdadeiro, vocês querem voltar de novo a esse rudimento. Vocês querem estar sujeitos de novo a essa, vocês querem se submeter de novo a essa autoridade. E é exatamente que acontece conosco. Se nós não entendermos quem somos de fato, se houver dúvida dentro do nosso coração, diante de tantas coisas que já vivemos, diante de todas as coisas que já experimentamos, mas se não tiver afirmado quem somos, nós acabamos voltando por coisas pequenas. É o que eu falei, se ele encontrar em nosso coração uma base, se ele encontrar no nosso coração uma brecha onde existe ignorância, ele vai fazer ali uma base e vai investir nessa base até que você saia de fato e seja totalmente submetido à base que ele está estruturando no teu coração. Em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Entende? Quando a gente entramos na maturidade,
Quando a gente era menino, era normal, porque nós éramos menino. Nós fazíamos coisas de menino. Mas nós não somos mais meninos, nós crescemos, amadurecemos. E qual é o nosso posicionamento agora? É um posicionamento de um filho maduro. Não mais de pequenos, mas de ruios. Romanos 8,19 fala sobre isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, os filhos maduros. Então, enquanto estivermos ainda pensando como menino, agindo como menino, se movimentando como menino, vai ser difícil combatermos essa realidade que a gente vive hoje. A realidade do reino das trevas é, como eu falei, é uma luta contra o conhecimento. Conhecimento contra. Não, vocês estão tímidos, repete aí. Calma aí, vocês estão. É uma luta contra o conhecimento da. Exatamente. Não entendi o que você falou. Sim, sim, sim. Sim, sim. Se minha vida financeira não estiver legal, eu estou mal diante de Deus. Ou se minha vida estiver num relacionamento familiar com Cristo, se não estiver legal, eu não estou bem com Deus. Entendi. A pessoa ter uma perspectiva de si mesmo e saber que tudo isso está ruim, minha vida tem que estar plena com Cristo. Mas é o que a gente está acabando de falar. Porque quando você alcança a maturidade, você tem a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, diante de todos esses sofismas, o Espírito ele te revela o que é verdadeiro e o que é falso. Entende? Corta. Vamos para o intervalo agora aqui. Mas só concluindo aqui a resposta. Porque, como a gente falou no início, Adão, ele tinha a mente de Deus, correto? Ele governava segundo os princípios de Deus, ele tinha a identidade de Deus dentro dele, ele era um cara maduro, correto? Então ele fazia de acordo com aquilo que ele recebeu do Senhor, de acordo com a maturidade que ele recebeu de Deus. Então ele dava continuidade. E a gente é a mesma coisa, nós temos a mente do Senhor, nós temos o Espírito dentro de nós. O Espírito vai trazer a revelação daquilo que é verdadeiro e falso. E outra, e quando a gente se torna maduro, você pode ter certeza, querido, como a gente estava conversando antes aqui, nós acabamos nos tornando uma carta, uma epístola viva sobre a terra. E as pessoas vão olhar isso e não tem como, entende? Você quer mostrar para as pessoas o verdadeiro e o falso, é só você construir um prédio reto do lado de um prédio torto. As pessoas vão ver a diferença. Pode? Exatamente. Sim, exatamente. Até porque, assim, tem coisas que a gente, assim, tem coisas que a gente olha e já sabe que é errado. Correto? É errado.
para esse Espírito revelar. Tem coisas que é errado. E você sabe que é errado. Entende? Mas vamos para o intervalo aí.